Oi, gente! O Cordel Mais Que Desencantada está de volta, dando continuidade aos versinhos sobre a politicagem que no Brasil se instalou. O presidente do Brasil é um grande inspirador para um cordel desencantado que agora se instalou. Ele tornou-se a grande chacota no Brasil e no exterior. O cabide de emprego se institucionalizou. Com o filho do presidente, diplomata se tornou. Falar inglês é a porta, vender hambúrguer é a entrada, para a simples tarefinha de assumir uma embaixada. Neste governo senil, tudo anda muito errado. Para proteger tudo e a todos, teria de ser interditado. E para não sangrar corações, ficar sempre amordaçado. A Comissão da Verdade formou-se por órgãos sérios. Foi num governo decente que desvendou-se mistérios. Quem matou e quem sumiu, com milhares de cidadãos do nosso querido Brasil. Não é balela, não, senhor. Foram décadas violentas que trouxeram muita dor. Corpos nunca encontrados, milhares mortos torturados, em valas atirados, com outros carbonizados. E quem ao genocídio sobreviveu, ficou todo sequelado. A juventude dessa época era muito idealista, sonhava mudar o país com ideais socialistas, livrar o trabalhador explorado dos regimes escravagistas. Os integrantes da comissão de mortos e desaparecidos da época da ditadura já foram substituídos por medo dos familiares que buscam seus entes queridos. Nem impeachment ele merece, porque nunca governou. Deveria ser expulso por não respeitar tamanha dor daqueles que tortura sofreram e de quem aqui ficou, buscando sempre saber o destino que levou. Pai, filho, marido e irmão, que por este Brasil lutou, almejando um país digno para um povo trabalhador. Sugiro que procurem ler o livro Brasil Nunca Mais, com relatos de torturas por militares descomunais, que torturavam com sadismo mulheres, homens e idosos, verdadeiros psicopatas, monstros impiedosos. Afirma o presidente que fome no Brasil não há. Isso é um descalabro, tamanha barbaridade afirmar. A Organização Mundial tem os dados, procure se informar. Sem esqueléticos não é prova, a fome está sim a assolar. Temos fome de alimentos básicos, de proteínas também. Temos fome do saber, do respeito e de alguém que tome as rédeas do país e o leve muito além, investindo em educação, em saúde e moradia, para todo cidadão de bem. Em entrevista recente, disse que desmatamento não há, que o diretor do INPE não pode isso afirmar, que é mentiroso e, portanto, expulso logo será, e tomará novas medidas para o estrago consertar, pois o povo lá de fora jamais disso saberá. Coitadinho do presidente, o mundo informatizado e globalizado já está. Mas o INPE tudo vê, está muito bem equipado. Mesmo assim, seu diretor já está exonerado. Precisa-se urgente de alguém, com boca e olhos vendados, para não falar e não ver o tamanho dos estragos. A Amazônia no Brasil tornou-se imenso deserto. São quilômetros desmatados e não há fiscais por perto, pois os grandes latifúndios barganham com autoridades para tudo ficar encoberto. Ainda bem que a FUNAI, com a demarcação, vai ficar das terras indígenas tomar conta para os fazendeiros não avançar. Rato tomando conta do queijo é questão de preocupar. O presidente não gostou e começou a relutar. Ele tem de aprender que leis são para respeitar. Quer tomar a terra dos índios para os mineradores explorar, sem se preocupar com a natureza, que já está a agonizar. A velha Damares Alves convocou reunião.
para falar sobre calcinhas, totalmente sem noção. Para as meninas do Marajó não ficarem sem elas não, pois ao serem estupradas, afirma Damares, vocês serão as culpadas da vergonhosa situação. Por provocarem homens honrados, não façam mais isso não. Para resolver a questão, meu ministério enviará fabriquinha de calcinhas e todas irão trabalhar, com uma só condição, de todas calcinhas usar. E quanto aos homens, ministra, que providências tomará? Caso não tenha pensado, temos uma sugestão a dar. Por que não castrá-los todos, os homens honrados do lugar? Abaixo o machismo, vamos a mulher respeitar, pois com calcinha ou sem calcinhas, jamais terão o direito de encostar ou estuprar. Porque ao invés de fabriquinhas, não mandam para lá escolinhas, para que todas possam estudar? Saúde, educação e lazer são ponto de partida para esses problemas resolver. O cigarro eletrônico estão querendo legalizar. É mais um lixo lá de fora, querendo goela abaixo nos enfiar, dizendo que não faz mal, mas lamento lhes informar, pois tudo faz parte do plano para a juventude se viciar e o caminho ficar livre para a cúpula mandar e desmandar, e assim se apoderarem de tudo, sem ninguém para questionar. Com uma juventude entorpecida, todo o esquema funcionará. Peço que fiquemos em alerta para as falas do presidente, quando entrevistado falou, culpando sempre a nossa gente de fazer muito cocô, poluindo assim o meio ambiente. Comam pouco e caguem menos, aconselhou o presidente, pelo crescimento econômico e preservação do meio ambiente. Mas o pobre já faz tudo isso e de uma forma tão inconsciente, vivendo com tanta fome, muito já contribui, senhor presidente. Mas a culpa é sempre do pobre, pois não tem educação. Ficam fazendo filho, estragando a preservação. Não tem desenvolvimento que suporte tamanha população. Ainda existe saída para diminuir a população. É só levar energia para todos os cantos da nação. E ao invés de fazer filho, distraem-se com a televisão. Mineradores e madeireiros são uma corja bem inocente. Matam, derrubam e queimam, destruindo o meio ambiente. E o presidente faz vista grossa, protegendo toda essa gente. Órgãos internacionais afirmam, com tamanha indignação, que o presidente do Brasil não tem a menor preocupação com a destruição do planeta, explorando a mineração. Ele é um perigo iminente para toda e qualquer nação. Com a exploração dos minérios, aumenta o desmatamento. Os rios se contaminam, causando enorme desalento para toda a população que perde seu alimento, gerando incalculável extermínio da biodiversidade existente. O presidente brasileiro, um desrespeitoso ambiental, resolveu acusar ONGs, na maior cara de pau, de tocarem fogo na Amazônia, para culpar ele e o general, como retaliação pela perda dos repasses pró-ambiental. É um governo inconsequente, por tamanha acusação. Teria de provar o que diz, pois parece não ter noção da responsabilidade assumida perante essa grande nação. Os garimpeiros atacando e o povo indígena chorando, polícias de fazendeiros matando e as leis do país violando, das terras indígenas já demarcadas se apoderando. E com o aval das autoridades estão sempre contando. Impeachment existe para isso, ou só seria para pedaladas de uma presidenta honesta que de errado nunca fez nada. Agora chegou o momento de salvar a tão citada pátria amada. O impeachment da ex-presidenta foi trama bem orquestrada.
uma jogada política com as tais das pedaladas, sempre usadas por presidentes sem nunca acontecer nada. Mas o PT era o alvo, Lula, o ex-presidente, era a isca. Com a direitona no poder, todos ficariam na pista. Fiquemos todos com Deus e de olho na pista do próximo cordel, e cada vez mais desencantado.